Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a presença e também agradecer primeiramente a Deise, né, a nossa querida diretora, que preocupada com uma sociedade melhor, nos permitiu este encontro. Por quê? Eu falarei aqui sobre os direitos dos pacientes. Quais são esses direitos? Quem pode pleiteá-los? Quais são os caminhos? Como consegui-los? Enfim, algumas pessoas já me conhecem. O meu nome é Cláudia Nakano, eu sou advogada especializada na área da saúde. Tenho um escritório de advocacia sobre o assunto. Eu gostaria de demonstrar aqui a importância do conhecimento, da informação, da conscientização no tocante ao direito da saúde, que muitas pessoas desconhecem. Então, começaremos aqui falando sobre o nosso projeto. O nosso projeto, ele foi iniciado com um portal, o portal Complexo Vital. Este portal é um portal que leva informação àquele paciente acometido por doença grave e precisa muitas vezes custear um tratamento. E nós sabemos que muitas vezes este tratamento é um tratamento de alto custo, principalmente um tratamento oncológico. Nós temos casos de pessoas que gastam por mês em torno de R$25 mil, ou até mais, dependendo do nível do tratamento. Então, nós iniciamos com o projeto Complexo Vital. Este portal leva informação ao paciente. Eu queria agradecer também ao meu marido, que desde o começo, o Pierre, ele apoiou esta ideia, ele sempre confiou neste projeto, ele desenvolveu o nosso site e faz a manutenção até hoje. E graças a este projeto, nós conseguimos atender centenas de pessoas, levando essas informações que são tão importantes para o nosso dia a dia. Nós colocaremos aqui um trecho inicial de uma entrevista que eu dei no Jornal Hoje, na TV Globo. Ela foi veiculada, se eu não me engano, em abril ou em maio de 2009. Se alguém tiver interesse, pode acessar o site da TV Globo, é o g1.com.br, colocar direitos dos pacientes ou direitos dos portadores de doenças crônicas, e a matéria está toda veiculada, tá bem? Bom, o áudio não está muito bem, mas a reportagem é toda focada no tocante aos direitos e isenções de impostos. Então, quem tiver a oportunidade, vale a pena assistir. São 4 minutinhos, mas que eu diria 4 minutos preciosos, que traz, na verdade, informações importantes no tocante a esses direitos, tá bem? Bom, dando continuidade, então, à nossa apresentação, eu gostaria de começar com algo que nós chamamos de nossa Carta Maior, a nossa Constituição Federal. O nosso direito, o direito à saúde, tem todo um respaldo constitucional. Então, nós temos a nossa Constituição Federal, no artigo 196, que diz que todos nós temos direito à saúde e é um dever do Estado. Então, através de políticas sociais, o Estado deve promover. Quando eu falo Estado, não é só o Estado, são os estados, a União, bem como os municípios. Todos devem promover essa assistência à saúde. Além disso, nós temos legislação complementar, algumas leis, portarias, né, como no caso de diabetes, nós temos a Lei 10.782, que foi sancionada em 2001, que traz justamente este respaldo para pessoas que tenham diabetes e que precisam de tratamento, como outras doenças. Além da legislação no direito público, nós temos também uma complementação com o direito privado, que eu diria
que nasceu, que foi um marco com a Lei 9656 de 1998, onde trouxe uma regulamentação que até então não existia dos planos de saúde. Além disso, houve a ANS, que é uma agência que deve fiscalizar, deve promover toda a assistência à saúde para as pessoas, além de regular esta relação de consumidor e operadora de saúde. Então, nós temos todo um respaldo, tanto no direito público quanto no direito privado. Quem são essas pessoas? De quem eu estou falando? De pessoas que têm doenças crônicas, na maioria das vezes. Doenças que as pessoas precisam, muitas vezes, de medicamentos de uso contínuo por tempo indeterminado, às vezes para o resto da sua vida, ou às vezes por muito tempo, né? Não sabemos. Então, são essas pessoas que nós queremos atingir com essas informações. Pessoas com câncer, Parkinson, DPOC, diabetes, Alzheimer, enfim, várias patologias têm direito garantido por lei. O acesso aos medicamentos deve ser fornecido de forma igualitária e isonômica. Todos nós temos direito ao pleito. Este pleito, ele pode ser tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, eu dividi a nossa conversa em dois momentos. Primeiro, eu falarei da esfera administrativa, posteriormente a isso, eu entrarei na esfera judicial. Só falando a respeito do tratamento, muitas vezes a gente só fala em medicamentos, né? Mas acaba se estendendo um pouco, por quê? O medicamento, ele é uma espécie, mas nós temos vários tratamentos também bem complexos e onerosos, como o tratamento domiciliar, o home care, que envolve fisioterapia, fono, medicamentos, fraldas. Nós temos pessoas com diabetes que precisam de bomba de infusão, precisam de insulinas, é um tratamento oneroso. Parkinson, muitas vezes o paciente precisa de vários medicamentos. Então, são vários tratamentos que nós podemos pleitear. Eu vou falar um pouquinho da via administrativa, da dispensação dos medicamentos por esta via, tá? Bom, eu chamo de via administrativa a entrega do medicamento ou dos medicamentos no próprio local designado pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos postos de saúde, hospitais e também alguns programas do governo. Começarei falando pelo programa da farmácia popular, né? Vocês já devem ter visto nas drogarias esta frase, aqui tem farmácia popular. Então, aonde tem esta frase, aqui tem farmácia popular, tem medicamentos para doenças mais comuns a baixo custo, tá? Então, é uma parceria do governo com a rede privada. Então, tem custo, mas é um custo mais baixo. São alguns medicamentos. Nós temos a dose certa, o programa Dose Certa. O programa Dose Certa, eu não sei se vocês já visualizaram, existem farmácias dentro de estações do metrô, estações de trem. Nós temos em alguns lugares essas farmácias especializadas, são medicamentos, existe uma lista de medicamentos que são fornecidos gratuitamente ao público. Muitas vezes a pessoa só precisa levar o RG, CPF, bem como o receituário médico, tá bem? E pode retirar o medicamento. Além disso, nós temos duas farmácias que eu chamaria das farmácias mais importantes aqui em São Paulo, que é a farmácia chamada Maria Zélia e a do Glicério, tá? São as farmácias que dispensam medicamentos de alto custo. Então, dependendo do medicamento, ou ele é fornecido na Maria Zélia, ou ele é fornecido
na farmácia do Glicério, tá? Todas essas informações estão no site do Ministério da Saúde, onde eu trouxe também o endereço, o contato, né, de como conseguir, quem precisa solicitar algum medicamento, mas pode ser encontrado facilmente no site do Ministério da Saúde. E vocês devem estar pensando agora, né? Mas e como que eu consigo? É rápido? É burocrático? Demora? O que eu faço? Eu mando um e-mail, telefono? Bom, telefonar, mandar e-mail não adiantará, tá? O procedimento, no caso da farmácia Maria Zélia e Glicério, a pessoa tem que ir até a unidade responsável com um laudo e um receituário médico. Este receituário médico deve constar o princípio ativo do medicamento e não o nome comercial. Se estiver o nome comercial, eles mandarão voltar. Então, tem que estar o princípio ativo do medicamento. Na hora que vocês demonstrarem este receituário e laudo médico, eles darão um formulário que você deverá preencher. O médico também assina, leva. Mais ou menos dentro de um mês e meio, vocês terão uma resposta via telegrama, se foi deferido ou indeferido o pedido. Se o medicamento é fornecido lá, provavelmente será deferido o pedido e não terá necessidade de interpor uma ação judicial, tá bem? Então, aqui estão os dois endereços, tanto da Maria Zélia quanto do Glicério. O que vai mudar? Somente os medicamentos. Tem medicamentos que são dispensados na Maria Zélia, outros no Glicério, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho da esfera judicial. Quando eu aciono o Poder Judiciário? Quando a gente não encontra o medicamento na via administrativa. Então, qual é a única possibilidade de eu conseguir um medicamento? Somente na esfera judicial, se o medicamento não for dispensado, tá bem? Mas o processo demora. É muito difícil entrar com uma ação judicial. Hoje nós temos anos e anos de espera do Poder Judiciário. As varas estão lotadas de processo. Bom, na área da saúde, isso é um pouco diferente. Por quê? O rito, ele é mais célere, ele é mais rápido. Até mesmo porque a Constituição Federal nos garante o direito à vida, o direito à saúde, à dignidade humana. Nós temos que pleitear via judicial para ter uma determinação onde nós possamos retirar o nosso medicamento de forma segura, ininterrupta, para o resto da vida ou enquanto nós precisarmos. Então, a esfera judicial, qual é a diferença básica, né, que eu diria, entre a esfera judicial e a esfera administrativa? É a segurança. Ninguém pode se esquivar de cumprir uma determinação judicial. Se nós entrarmos com um procedimento e tivermos um deferimento, uma determinação judicial, o medicamento, ele deverá, ou o tratamento, ele deverá ser entregue o mais rápido possível, sob pena de sanções. Então, a esfera judicial, eu diria que é mais célere, mais segura, mais rápida, mas, muitas vezes, se o medicamento é dispensado administrativamente, não requer acionar o Poder Judiciário, se não houver necessidade. Aí fica a pergunta, mas eu preciso acionar administrativamente antes de pleitear com uma ação judicial? Não, não tem necessidade. Se a pessoa preferir, até mesmo pela comodidade, às vezes pela celeridade, pode acionar diretamente a via judicial.